Olá a todos. Então, depois da nossa aula da fundamentação teórica do plano inclinado, estou aqui agora para fazer uma aulinha com vocês sobre exercício resolvido desse mesmo tema. É importante destacar aqui que nesse exercício nós vamos não deduzir tantas expressões, porque já fizemos isso na aula de fundamentação teórica. Então, é interessante que se você ainda não assistiu, ela volta lá e assiste essa aula, porque vai ajudar na nossa dinâmica aqui, tá? Então vamos lá. Então, este aqui é o problema escolhido, nosso diagrama, um diagrama que eu escolhi aqui como modelo, ele tem uma antidele constante, um plano inclinado, um bloco, com um ângulo θ aqui, e vamos às informações que o problema nos dá. Na figura, o bloco de massa 4 kg é abandonado do repouso. Importante isso aqui. Olha, ele não tem, em nenhum momento, uma força motriz puxando ele para baixo, nem outra puxando ele para cima. Ele está abandonado no repouso. E ao ser abandonado, com esse ângulo, ele fica no repouso, né? Ele não se movimenta, tá? Então isso é importante. Sabe-se que o bloco ele está na iminência do escorregamento. Então este ângulo aqui é o ângulo que mantém ele em repouso. Qualquer mínima variação dele vai fazer com que o bloco escorregue. Esses dados são importantes para o segmento da solução. O que pede para nós aqui, na letra A, é o coeficiente de atrito estático. Então, eu vou decompor as forças aqui, só para a gente relembrar, que já foi visto várias vezes nas outras aulas, mas dá uma lembradinha aqui. Ó, a força gravitacional ela é perpendicular ao solo, enquanto que a força normal ela é perpendicular ao plano. E a força gravitacional, vamos decompor ela em duas outras componentes, a do nosso eixo x e a do nosso eixo y. Lembrando que esse aqui é o nosso plano cartesiano x e y, que é adotado em relação ao plano. Então, é esse plano aqui que representa o nosso eixo x, projetado aqui. Bom, seguindo, nos outros problemas, nós não tínhamos o atrito. Havia sempre a consideração de que o atrito era desprezado. Para fins didáticos, nós considerávamos que essa superfície aqui era tão polida que não haveria atrito. Na verdade, é só mesmo uma divisão didática. É difícil a gente conseguir uma superfície 100% sem atrito, a menos que sejam aqueles casos de levitação, como nós estamos aí, a ciência avançando aí em estratégias para isso. Mas na natureza, superfície 100% sem atrito não se conhece. Então, neste caso, neste problema, o atrito ele está presente. Veja que o problema pede, inclusive, o coeficiente de atrito estático. Então, nós vamos considerar agora, para cima, a força de atrito. Por que ela está para cima? Porque nós temos no enunciado a informação de que o bloco está em repouso. Então, naturalmente, a gravidade ela puxa para baixo. Neste caso aqui, especificamente, com a do plano inclinado, a ação dela de movimento está aqui no eixo x. A força gravitacional do eixo x, que tenta arrastar ele para cá, mas ele está no repouso. Ela não consegue arrastar, não tem força suficiente. Isso porque tem uma força de atrito para cima que está equilibrando ela. Então, eis aí a força de atrito presente no sentido oposto à tentativa do deslocamento. Então, vamos relembrar os dados do problema. O bloco tem 4 kg, o ângulo tem 37 graus e nós estamos procurando o μ estático. A solução parte de uma expressão simples, já deduzida na última aula, não vamos fazer essa dedução novamente. Se você não lembra, retorna lá. Mas eu gostaria de, mais uma vez, lembrar aqui do significado físico dessa expressão. Veja, μ estático é igual a tangente de θ. Isso aqui é válido para o bloco em repouso. Essa é uma primeira consideração. A segunda consideração importante é que ele está em repouso porque o problema nos diz que experimentalmente já foi visto isso. Com a inclinação de 37 graus, as superfícies aqui, que não foi dito qual é o material, mas o material que está aí, ele não desliza até 37 graus. Isso quer dizer que o μ estático aqui eu posso encontrar com a tangente 37. Mas é importante ressaltar que esses 37 graus aqui não é válido para encontrar o μ de outras superfícies. Essa expressão ela é válida para
o sistema em repouso, e esse Mi aqui encontrado para 37 graus é para a circunstância dessa superfície, que não foi dita. Exemplo, se aqui fosse madeira e madeira. Então, vamos partir do princípio que a madeira com madeira escorrega aos 37 graus. E aí eu vou encontrar o valor de Mi. Esse valor de Mi não é válido se isso aqui for, por exemplo, ferro, ferro, aço e madeira, superfícies diferentes da que nós estamos falando aqui. Que é uma ideia equivocada, muito natural, de que a tangente do ângulo é que determina, é que manda. Não é. É a questão, é a situação experimental que nos determinou qual foi esse ângulo aqui. Aí sim você pode utilizar aqui. Mas essa tangente 37 não vai ser um Mi para qualquer circunstâncias. Então, seguindo, a tangente de 37 graus é 0,75. Então, o Mi estático, para essa composição, esse tipo de superfície, foi encontrado experimentalmente que é 0,75. E, experimentalmente, também encontramos que, com o Mi de 0,75, essas superfícies aqui, ela mantém o bloco equilibrado até os 37 graus, porque ele está na iminência do escorregamento. Qualquer fração acima dos 37, ele escorrega. Essa foi nossa letra A. A letra B, ele pede a força de atrito máxima que age sobre o bloco. Então, vamos relembrar quais são os dados para a gente encontrar a letra B. Primeiro, a força de atrito máxima vai exigir de nós a aplicação de um valor da gravidade, que nós adotamos a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é uma média do planeta. E o Mi estático nós acabamos de encontrar, que é o 0,75. Pedimos aqui, então, a força de atrito máximo. Vamos lá para a solução. Relembrando a expressão da força de atrito máxima, podemos encontrar ela pelo produto do coeficiente de atrito estático, que é o μe, vezes a força normal. Só relembrando da força normal, ela não é como nos casos clássicos em que o bloco está no solo, né? O bloco está num plano inclinado, então a força normal e a força gravitacional não têm o mesmo sentido. Então, elas não são iguais. Nesse caso aqui, a força normal ela é igual ao Fg de y, que nós já fizemos a sua dedução já nas primeiras aulas lá de atrito e plano inclinado. E esse Fg de y é dado por mg cosseno do ângulo, que é oposto ao Fg de x, né? Que é mg cosseno, Fg de x é mg seno do ângulo. E o Fg de y é mg cosseno do ângulo. São as duas expressões que nós já deduzimos nas últimas aulas. Substituindo aqui, o Mi estático 0,75, a massa é 4 e a gravidade 9,8. Então, substituindo aqui agora o cosseno também de 37, né? Veja que é só colocar valores. Mi estático nós encontramos aqui, eu até listei ele aqui, mas encontramos na letra A, 0,75. A massa do bloco é 4, a gravidade 9,8 e o cosseno do ângulo, que é 37 graus. Essa é a força de atrito máxima, 23,6 newtons. O que é a força de atrito máxima? Vamos lembrar. É a máxima força que essas duas superfícies imprimem de resistência ao deslocamento. Isso quer dizer que qualquer outra força maior que seja aplicada para cá, ou somada a essa, que ultrapassa os 23,6, o bloco vai se deslocar. Aqui neste caso, o que ocorre é que as duas forças elas estão equilibradas. Por isso o bloco está em repouso. Haverá um momento, quando esse ângulo aumentar, em que a Fg de x vai superar a força de atrito. E aí o bloco vai escorregar. E essa força de atrito máxima ela já não vai mais entrar em ação. Assim como o Mi estático deixará de fazer sentido. Agora, em deslocamento, vai ser o Mi cinético. Eu agora vou para a letra C. Na letra C aqui, o que a gente faz é uma simulação desse sistema, esse mesmo sistema, né? Agora com uma inclinação diferente. Então, a nossa inclinação antes era 37 graus. Agora vamos partir do princípio que a inclinação é de 50 graus. E aí já é dito aqui que nesses 50 graus ocorre o deslocamento. Para baixo, óbvio, né? Para onde a gravidade puxa. O coeficiente de atrito cinético é 0,45, já foi dado aqui, ó. Aí a pergunta é, qual é a aceleração?
Então, vamos substituir esses dados aqui para a gente poder ter eles registrados. Θ 50 graus, o Mi cinético 0,45. Aí a pergunta é, qual é a aceleração? E vai existir aceleração no eixo X, porque é onde ocorre o movimento. Então, vamos para a nossa solução. Relembrando que no eixo X nós temos duas forças. Então, vamos partir aqui da segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Essas duas forças, elas se subtraem porque estão em sentidos opostos. Força gravitacional em x menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Então, o que procuramos está aqui, ó, é a aceleração. Essa expressão da aceleração que vai resultar dessa composição aqui, nós já deduzimos na última aula. E encontramos g seno de θ menos o mi cinético vezes o cosseno de θ, que nada mais é do que a força gravitacional em x aqui, já cortamos a massa dela no decorrer do processo, a força de atrito, aqui também, a força de atrito cinética, né? Que existia aqui também a massa, que foi cortada no processo, e a gravidade saiu em evidência. Se vocês não se lembram como é que nós encontramos ela, dá uma olhadinha lá na aula de fundamentação teórica, ela está bem mais detalhada. Então, para encontrar a aceleração, agora é só substituir os valores. A gravidade, em que nós estamos adotando 9,8, seno de 50, menos o Mi cinético, foi dado no problema, 0,45, vezes o cosseno de 50 graus. Com uma continha rápida na calculadora aí, vocês devem encontrar aí aproximadamente 4,67 metros por segundo ao quadrado. Então, é com essa aceleração em que o bloco se desloca para baixo, né? Essa aceleração ela não é totalmente a da gravidade, por conta dos vários fatores. Um deles é o plano inclinado, que é essa componente aqui já mostra isso para nós, e o outro é o atrito, né? Aqui é a outra componente do atrito. Então, esses dois termos aqui que está associado ao plano e ao atrito, e isso nos dá uma aceleração que é inferior à da aceleração da gravidade, que se fosse uma queda na vertical. Bom, na letra D, dando prosseguimento aí, a gente vai simular este mesmo sistema que acabamos de fazer agora, com 50 graus, esse plano inclinado, esse bloco com 50 graus. Agora, vamos considerar que foi aplicado 15 newtons de força no sentido oposto ao movimento. Qual a aceleração? Então, há uma consideração a fazer aqui importante. Olha, na letra C, encontramos aqui que o bloco se desloca. Então, ele está se deslocando. Enquanto ele se desloca, aí há uma aplicação de 15 newtons. É como se houvesse uma caixa escorregando o plano e alguém corre lá para tentar segurar ela. E aí aplica essa força no sentido de tentar evitar que ela continue se deslocando. Então veja que agora nós temos uma força adicional apontada para cima, contrária ao movimento, porque na letra C nós vimos que ele se desloca para baixo, movido aí pela gravidade. Tem algumas componentes tentando impedir ele, como a força de atrito, né? E agora também essa outra força tentando impedir. Então, qual é a aceleração? Se nós encontrarmos uma aceleração positiva, é porque ele continua descendo. Se nós encontrarmos aceleração zero, é porque a força foi suficiente para parar o bloco. Somado-se a força de atrito, parou o bloco. E se encontrarmos uma aceleração negativa na composição como fazer aqui, é porque não só ele parou o bloco, mas como conseguiu fazer ele mudar de direção. Mas vamos ver aqui como seria. Primeiro vamos colher os dados. 15 newtons é a força que foi aplicada e pede-se a aceleração. Os outros dados nós vamos utilizar o da letra C porque é o mesmo sistema. O ângulo continua 50 graus e o bloco já está deslocando, então é o Mi cinético e não mais o Mi estático. O Mi estático é para quando ele fica parado. Vamos para a solução. Aqui vamos partir da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso no eixo X, onde estão todas as forças, as três forças que estão envolvidas aí no processo. Então, olha as três aí. Força gravitacional apontada para baixo, no sentido do movimento, por isso ela é positiva. Menos a força de atrito para cima, contrária ao movimento, menos a força que agora foi introduzida, também para cima. As duas são negativas, porque nós estamos partindo do princípio que a força foi aplicada enquanto o bloco se deslocava. Então, ele já estava deslocando para baixo. Então, eu estou considerando que o movimento é para baixo.
E aí aplicamos a força com o bloco em movimento. Fazer então a substituição aqui das expressões essas da força gravitacional em X e da força de atrito, que já foram bem debatidas na fundamentação teórica. Vou apenas substituir aqui. Então, força gravitacional em X, mg seno de θ, menos a força de atrito, que é o μ cinético, mg cosseno de θ, menos essa força que entrou agora, igual a massa vezes a aceleração. Fazendo um trato matemáticozinho rapidinho aqui, simples, em que a massa aqui está multiplicando e passa por lado de cá dividindo, nós vamos eliminar a massa nesses dois termos aqui, e ela vai compor agora o denominador desse terceiro termo. Essa aqui é a expressão nossa para aceleração, já tirando o g em evidência, né? Tem g nesses dois primeiros termos, e tirei a evidência para cá, mas não tem g lá, ó. Só tem g nesses dois aqui. Por isso esse parêntese aqui, o g tem um produto apenas pelo seno e pelo cosseno aqui, ó. E agora vamos substituir os valores. Agora uma ação mais mecânica, né? Colocamos aqui g 9,8, o seno do ângulo, que é 50, menos 0,45, que é o μ cinético, foi dado aqui no problema, e o cosseno de 50 graus, menos a força, 15, dividido pela massa, que é 4. Está aqui a força, 15 newtons, e a massa é a mesma do princípio até o fim, em todas as situações. Então, com uma continha fácil aí, você vai encontrar 0,92 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Olha o que representa este valor. Mesmo adicionando uma força no sentido oposto, o bloco ainda não para. Ele continua se deslocando com uma aceleração pequena, que era de 4,67 metros por segundo ao quadrado, mas ela continua existindo de um valor positivo, o que mostra que o bloco ele vai continuar descendo, só que agora mais devagarinho, né? Com uma aceleração menor. Ele vai reduzir sua velocidade, mas vai continuar descendo. Então, essa aí foi a solução do nosso primeiro problema. Eu gostaria agora de propor para vocês um problema semelhante ao anterior. Mudei apenas alguns dados aqui, mudei o ângulo, e nos outros problemas também mudei a força que faz essa tração, mas ele é um problema modelo em relação ao anterior, serve para você fazer um treino aí, se você conseguiu absorver bem aquela primeira aplicação lá, aquele primeiro problema. E deixei aqui para vocês os gabaritos aqui das soluções, já fiz as continhas, encontrei aqui quais são os valores. Sugiro que você tente aí, caso não conseguir, recomendo que volte a assistir a aula da fundamentação teórica, volte a assistir essa aulinha do primeiro problema aí, para depois voltar para aqui, quando se sentir mais seguro. Bom, esse é o fim do nosso problema resolvido aqui, de plano inclinado com atrito. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham aprendido, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais.